bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós vimos estudando, que é a transitividade verbal. Então, nós vamos ver, nós já estudamos o que é transitividade, estudamos quais são os tipos de verbos transitivos e tudo mais. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais estudando um objeto direto preposicionado e pleonástico, ok? Vamos desvendar o que é isso, né? Então, vamos lá. Antes de chegar nesse conteúdo, a gente vai só relembrar um pouco quais são as características, né, principais da transitividade verbal. O que é que eu preciso saber sobre transitividade para poder ver realmente esses outros conteúdos. Primeiro, verbo transitivo é aquele que necessita de complemento, ou seja, para eu dizer que um verbo ele é transitivo, ele não possui o sentido completo. É aquele verbo que ele precisa de complemento para ele ter um sentido completo. Por exemplo, eu posso ter uma frase, eu gosto, você chegar num lugar e pronunciar eu gosto, eu quero, fica sem sentido. Quem quer alguma coisa, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo transitivo é aquele que necessita de complemento para possuir o sentido completo. Dentro desses verbos transitivos, nós temos o verbo transitivo direto e nós temos o verbo transitivo indireto. A gente vai usar as siglas VTD para verbo transitivo direto e VTI para verbo transitivo indireto, tá bom? Então, gente, nós temos o que é verbo transitivo direto? É aquele que não precisa de complemento? Não, gente, todos os verbos transitivos precisam de complemento. A característica do direto é que o verbo tem uma ligação direta com o seu complemento. Eu tenho o verbo e logo em seguida eu já tenho um complemento. Eu não preciso de preposição para intermediar o verbo e o complemento. Por exemplo, leio o livro. O livro é o meu complemento. Então, o verbo já automaticamente, diretamente, já se liga com o seu complemento. Esse complemento, gente, recebe o nome de objeto, tá certo? Eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto. O objeto direto, ele é o complemento do verbo transitivo direto. E o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto, tá bom? Então, o livro é objeto direto. Em Deus, objeto indireto. Então, ali, verbo transitivo indireto é o verbo possui ligação indireta com seu complemento. Existe preposição, que é isso. Ele não se liga diretamente ao complemento. Vai ter ali uma barreira entre o verbo e o complemento. Essa barreira é a preposição. Então, sempre no objeto indireto, sempre, todas as vezes vai ter preposição. O objeto direto não tem preposição, tá certo? Só que, como na gramática, porém, quase tudo tem as suas exceções. Nós vamos ter alguns casos de objeto direto que vai ter preposição. Como assim, Amanda? A diferença, gente, mas a dica que eu dou para saber se é objeto direto ou indireto é se tem preposição. Se tem preposição é indireto, se não tem é direto. Porém, tem alguns casos que o objeto direto vai ter preposição, que a gente vai chamar de objeto direto preposicionado. Preposicionado vem de preposição, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Objeto direto preposicionado é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Algumas vezes pode aparecer preposicionado. A gente vai ver agora quais são as situações em que o objeto direto ele vai ter preposição. Primeiro caso, qual é? Primeiro, verbos que exprimem sentimentos, por exemplo, não odeio a ninguém. Então, odeio é um verbo transitivo direto, porém, nesse caso, o a ninguém é um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque ele tem a preposição a. E qual seria o motivo disso?
porque é um verbo que exprime e expressa sentimento. Qual é outro caso? Para evitar ambiguidade. No caso, na Copa do Mundo, venceram aos brasileiros os alemães. Então, se eu tivesse, por exemplo, na Copa do Mundo venceram os brasileiros os alemães, ficaria um duplo sentido, ninguém saberia quem venceu quem. Então, nesse caso, mesmo o verbo vencer sendo transitivo direto, o objeto dele vai ter preposição, vai ser preposicionado porque ele está evitando o duplo sentido, que é a ambiguidade. Outro caso, quando for expresso por um pronome pessoal oblíquo átono. Primeiro, vamos por partes. Pronome pessoal são aqueles que substituem o sujeito da frase, tá certo? Oblíquo. Oblíquo ele vai representar através de algumas palavras. Por exemplo, meme, comigo, cesse, consigo e os restantes. E o tônico vai ter o som forte. Então, quando eu tiver esses casos, o meu objeto direto que não tem preposição, ele vai ter preposição, porque ele está sendo representado por pronomes pessoais oblíquos tônicos, que são aqueles que vocês são fortes. Por exemplo, a ti, a nós, se fosse o caso. Outra opção, quando for expresso pelo pronome quem, relativo quem, pronome relativo quem. Por exemplo, a pessoa a quem ama está presente. Então, esse objeto direto ele está tendo preposição porque é o pronome quem. Quando for o nome próprio Deus, por exemplo, a igreja orienta que todos amem a Deus. Amor, verbo transitivo direto. Ou seja, é para ter um objeto direto que não tem preposição. Nesse caso, tem preposição porque tem o nome próprio de Deus, tá certo? Quando for um pronome substantivo indefinido ou interrogativo, por exemplo, aqui no caso a gente tem um pronome indefinido, então se o objeto direto for um pronome indefinido ou interrogativo, a gente pode colocar preposição, tá bom? Quando aparecer antecipado, por exemplo, a homem, ninguém roube. A homem, pobre, ninguém roube. Então, a gente tem esses casos, tá certo? Agora, a gente vai ver o que é um objeto direto pleonástico. Gente, pleonasmo é uma figura de linguagem que ela é caracterizada por uma repetição desnecessária de um termo, tá certo? A gente vai ter essas repetições e vamos ver aqui como é que elas aparecem através do objeto direto e indireto. O objeto direto, ele vai vir antes do verbo e logo depois nós vamos ter uma repetição, só que essa repetição vai ser através dos pronomes o, a, os e as. Por exemplo, o presente Danilo recebeu no dia de seu aniversário. Gente, esse o que está acompanhado do verbo recebeu, ele substitui presente. Então, eu estou colocando como se fosse duas vezes. Presente, recebeu. Então, eu vou ter esses dois casos que é um objeto direto pleonástico. Nota-se que o objeto direto é colocado no início da frase, para em seguida repeti-lo com das formas nominais, o, a, os e as. Com a intenção de dar ênfase, o pronome li é usado para repetir o objeto indireto expresso por um substantivo inserido ao início da frase. Ao homem mesquinho, basta-lhe um burrinho. Então, aqui esse li aqui, ele está se referindo ao homem. Então, é como eu tenho o li e ao homem, a gente vai ter aqui o objeto de indireto pleonástico. E além disso, também para destacar o objeto direto ou indireto, o objeto direto pleonástico pode ser constituído de um pronome átono. A mim, ninguém me faz feliz. Eu estou repetindo novamente, tá certo? Quando eu ver um mi e a questão estiver pedindo para identificar o objeto direto pleonástico, eu já identifico automaticamente como objeto direto, tá bom?
Por fim, pode-se entender, a partir dos conceitos e exemplificações mencionadas anteriormente, que o objeto direto pleonástico é usado unicamente para dar ênfase ao objeto direto que precede antes do verbo, sendo repetido depois. Tia Sara falou, não entendi nada. Vamos lá. Gente, as questões vão pedir para você identificar quando tiver, por exemplo, recebeu. Esse O aqui, ele está representando objeto direto ou indireto? Você já vai saber que é direto. Sempre que você vê o, a, os e as complementando um verbo, vai ser sempre objeto direto. Ou então me. Ou me, né, no caso. Quando você vê o li complementando um verbo e for uma questão de objeto preposicionado, é sempre objeto indireto. Então, a questão vai pedir só isso. Ela vai pedir para você identificar se é objeto direto ou indireto, a palavrinha que vai estar junto do verbo. Viu me e o me é objeto direto, ok? Então, a questão ela vai pedir basicamente isso, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre, para finalizar, né, esse assunto de transitividade verbal que já foi tão estudado nas aulas anteriores.